Uma boa noite a todos. Estamos aqui novamente, em nome da nossa Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, para fazermos nossas reflexões sobre os ensinamentos dessa doutrina que tanto nos esclarece e nos conforta e que nós somos, assim, admiradores ferrenhos dos ensinamentos que ela nos dá. Eu convido a todos a elevarmos nossos pensamentos a Deus e a Jesus e pedirmos, como eternos pedintes que somos, que derrames, Pai amado, teu amor e tua misericórdia sobre a humanidade tão necessitada do despertar de consciência e de corações. Ampara teus filhos em todos os recantos do universo, onde houver dor, lágrimas, sofrimento, que chegue o refrigério da tua bondade e do teu amor. E em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos nossos amigos espirituais e do mentor espiritual da nossa SECAP, nós pedimos permissão para então darmos por aberto o nosso trabalho da noite de hoje. O nosso assunto de hoje, proposto pela casa, é qual o meio de destruir o egoísmo. Este tema é a questão 917 do Livro dos Espíritos. E Kardec faz essa pergunta e os nossos benfeitores nos dizem que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua animalidade, não pôde libertar-se. E a vida na matéria propicia sermos egoístas, né? As leis, a organização social, a nossa educação propicia com que a gente seja egoísta. A nossa sociedade capitalista, a nossa sociedade de consumo nos favorece, né? Incentiva o egoísmo, porque nós mesmos, se nós formos fazer uma análise, como é que nós conduzimos os nossos filhos? Nós ensinamos a serem competitivos, né? Vocês têm que ser os melhores, têm que tirar as melhores notas, né? Nós queremos que ele ultrapasse o outro, que ele seja o melhor no Enem, que ele seja o melhor na universidade, que ele faça um pós, que ele vença no trabalho. E isso é uma competitividade, nós estimulamos, né, o egoísmo nos nossos filhos, porque nós somos, é da nossa sociedade, é isso que a espiritualidade nos diz, né, que tudo propicia, né, e os espíritos nos dizem que quando o espiritismo for bem compreendido, transformará esses hábitos, transformará os usos, as relações sociais, e nós não desenvolveremos este sentimento focado na nossa personalidade. Aí vai desaparecer, de certo modo, e reduzir, né, a legítimas proporções, e aí combatendo o nosso egoísmo. E qual é a origem, né? De onde se origina esse sentimento em nós, né? O egoísmo, o orgulho. E nos dizem os nossos amigos espirituais que o egoísmo e o orgulho, eles nascem de um sentimento natural, que é o instinto de conservação. Todos os instintos têm a sua razão de ser e sua utilidade. Nós precisamos deles. Porquanto Deus nada pode ter feito inútil, né? Se não fosse necessário, nós não os teríamos. E Deus não criou o mal. O homem é quem produz, abusando dos dons de Deus, né? Em virtude do nosso livre-arbítrio.
contido em justos limites, esse sentimento é bom em si mesmo. A exageração é que o torna mau e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões, que o homem frequentemente desvia do objetivo providencial. Vejamos, por exemplo, para que a gente entenda melhor, como era Saulo de Tarso antes de se tornar Paulo de Tarso. Ele era um homem, de certa forma, egoísta, ele era orgulhoso, prepotente, né? E foi escolhido por Jesus para divulgar o cristianismo, porque nós precisamos desses instintos para nos impulsionar para termos atitudes, né? A autoestima, nós precisamos ter autoestima, nós precisamos confiar em nós, porque Jesus escolheu a dedo. Jesus sabia que Saulo defendia de forma exacerbada aquilo que ele acreditava, devido a todos esses sentimentos, e que, na verdade, o que nós precisamos é que esses sentimentos estejam no volume certo e na frequência exata, porque nós precisamos para crescer tudo isso. A vaidade, porque se nós não tivermos a vaidade de querermos aprender, saber, nós estacionaríamos. Então é importante que nós saibamos que tem que ser bem dosado, né? Nós temos que entender que o egoísmo, ele nomeia um amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, olhar para os seus interesses, para as suas necessidades, e despreza as necessidades alheias. A pessoa que trata só dos seus interesses, que carrega consigo os sentimentos do egoísmo, com certeza é uma pessoa egoísta, né? Então, isso nós temos que ter cuidado, né? O egoísmo faz com que eu não veja o outro, nem as necessidades do outro, né? Então, é aquela história que a gente ouve de vez em quando. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Diz o ditado popular. Essa é a regra de conduta do egoísta. Os espíritos da codificação repetem incansavelmente que o egoísmo é a chaga da humanidade. E isso nós precisamos introjetar dentro de nós, pensarmos no outro, né? E o egoísmo é resultado de um exagerado interesse por si mesmo e nega o espaço para sentimentos e necessidade dos outros. Eu tenho que ver o que o outro necessita, o que o outro precisa, começando dentro da minha casa, né? Que é o lugar mais difícil. Começando a ver o que o meu cônjuge, o que o meu filho, o que a minha mãe, enfim, aquele que eu convivo, precisa, e não pensar só naquilo que eu gosto, que eu preciso. Então, o egoísmo é uma espécie de auto-amor doentio, que provoca um individualismo, motiva o orgulho e fere quem esteja no caminho da própria satisfação. A doutrina espírita nos ensina que o egoísmo é a matriz de todos os males do homem. O egoísta coloca sempre os seus interesses, as suas opiniões, os seus desejos em primeiro lugar. E, além de tudo, ele é também, o egoísta, ele se mostra ciumento, invejoso e insatisfeito. E então, o maior obstáculo que nós observamos e que nós temos notícia ao progresso moral do homem, a espiritualidade nos diz isso, é o orgulho e o egoísmo. E quem é tomado pelo egoísmo, ele cuida de satisfazer a si mesmo, né? A todo custo.
e ele sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. O egoísta não mede se ele vai pisar, se ele vai judiar do outro. O que ele quer é satisfazer os seus desejos, as suas necessidades, os seus prazeres. É bem que a gente tenha em mente isso. O que eu coloco em primeiro lugar? É o que eu quero, o que eu gosto? Eu vivo numa coletividade. Eu não posso pensar só em mim, né? Então, que cada um, portanto, empregue todos os esforços para combater esse sentimento, que é um sentimento monstruoso, devorador. Ele devora as inteligências, né? É filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Se não fosse o egoísmo, nós não teríamos nem um terço das desgraças que nós temos, porque o egoísmo é a negação da caridade e é o maior obstáculo à felicidade dos homens, né? O egoísta despreza as necessidades alheias e o ego é que predomina, né? Ele divide e classifica o eu como melhor que o tu, melhor que o nós, que o vós e o eles. O eu, o ego é o que predomina. Sabe uma coisa que eu lembro bem, assim, de quando eu ainda estava na faculdade, de que um texto, ele não era muito valorizado se fosse usado a primeira pessoa do singular muitas vezes, o eu. Bem interessante, né? Desvalorizava o texto com o uso predominante do eu. Então, vejam que acontece isso também, nos dão os recadinhos, né? Alguns quesitos da nossa caminhada mundana, assim, cotidiana. E os espíritos nos dizem também que se nós fizermos uma boa análise dos vícios, das imperfeições que nós temos, os sofrimentos que a humanidade sofre, ela tem no egoísmo a raiz de tudo, é o pano de fundo. E para destruirmos os maus sentimentos e essas ações, nós precisamos destruir primeiro o egoísmo. E os demais sentimentos, vícios, eles vão nos largando. Se nós conseguirmos vencer o egoísmo, fica mais fácil de nos despojarmos dos outros vícios que nós possuímos. Porque é uma peculiaridade, né? Nossa, assim. Coma eu, que a gente diz, né? Coma eu e o meu cavalo, o resto que se dane. Nós temos que mudar esse foco. E estamos aqui para isso, né, meus irmãos? A nossa estada na Terra é exatamente para isso. É nos transformarmos. É mudarmos o foco do nosso olhar, né, para o nosso ego, para o nosso bem-estar e pensarmos no nosso próximo. E nós sempre falamos, né, a Joana de Ângeles nos alerta muito e diz que família é o laboratório da alma e é na família que nós aprendemos a domar, né, as nossas más inclinações, que o egoísmo é uma das inclinações negativas que nós temos. E nós aprendemos que isso nós modificamos, começamos na família e depois vamos alastrando para as pessoas do nosso convívio, na sociedade, no nosso trabalho, né, na nossa comunidade, mas nós começamos no nosso lar. Deus propicia essa possibilidade de convivermos com pessoas que nós desenvolvemos um amor,
né? Vejam a maravilha de nós recebermos um filho, um entezinho pequenininho, dependente totalmente de nós, e que se nós largarmos, ele se perde na caminhada, né? E nós aprendemos a amar aquele serzinho, né? Mesmo que seja uma criatura que tenha comprometimentos incríveis conosco, né? Nós com eles. Então, nós aprendemos, pela misericórdia divina, a desenvolver esse amor. Mas nós precisamos amar o nosso próximo, aquele que pensa diferente de nós, como nós amamos os nossos filhos, como nós amamos os nossos amores da nossa família. Não é fácil, é treino, tudo na caminhada terrena é treino. Não existe um milagre, eu vou orar bastante para eu não ser egoísta. Não vai descer do alto uma luz e penetrar no nosso ser, iluminar e fazer com que o egoísmo se dissipe. Não. Eu vou treinar, eu vou exercitar para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. É esse o nosso papel aqui. E os homens não podem ser felizes se não viverem em paz. E enquanto nós procurarmos nos esmagar uns aos outros, nós não conseguiremos sermos felizes, né? Precisamos animar sentimentos de benevolência, de indulgência e de condescendência recíproca. Nós precisamos ser condescendentes com o nosso próximo, ser benevolente. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. E uma e outra, tanto a fraternidade como a caridade, ela pressupõe uma abnegação. Eu preciso ser abnegado, né? E então o egoísmo só se enfraquecerá quando a predominância da vida moral estiver sobre a vida material. Porque nós estamos, né, num planeta em que a vida material ela é dada muita importância. Nós somos, né, conduzidos a valorizar o material, mas nós precisamos trabalhar isso, meus irmãos, e com urgência, de maneira a nos modificarmos agora. Não vamos deixar para a próxima encarnação, porque se nós não tomarmos uma atitude agora, podemos nos arrepender e aí querermos voltar e talvez não dê mais tempo. Então vamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos reencarnados num momento tão significativo para o nosso planeta, nesse momento em que a Terra atravessa um momento tão difícil, né? Tão complicado para a humanidade, em que nós precisamos nos preocupar com outros. Vejam que o que veio para nós? Uma pandemia em que nós precisamos, além de nos cuidar do outro. Né? Os meios de cuidado é para cuidar do outro também. E vencendo o egoísmo. Parar de pensarmos só em nós. Então, eu acho que era isso, meus irmãos, que nós temos para falar sobre o egoísmo. E eu agora peço permissão à espiritualidade para encerrarmos o trabalho da noite de hoje, pedindo que muitas luzes se façam sobre toda a humanidade. Que o nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos proporcionando fé, serenidade e muito amor para dividirmos com todas as criaturas que convivem conosco. Então, damos por encerrado. Eu agradeço muito a todos e que tenham uma boa semana e um bom entendimento de tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus nos facilita.